Começar aqui a nossa apresentação. Vamos lá então, pessoal, gravação iniciada. Mais uma vez, né, antes de mais nada, um bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou um dos especialistas de produto daqui da Top 365 e hoje nós vamos falar sobre como é que nós podemos otimizar a produtividade e até a interação durante as nossas reuniões, tá? O tema de hoje é modernizando a experiência de reuniões utilizando aplicativos. Bem, então, nas apresentações anteriores, a Cíntia já mostrou para nós como gerar uma reunião produtiva, como funcionam os diferentes tipos de reuniões, e agora eu gostaria de avançar mais um passo rumo ali ao máximo de produtividade dentro dessas nossas reuniões, tá bom? Essa nossa apresentação, ela tem um tempo de duração de aproximadamente 1 hora, talvez um pouquinho mais, tá? Pretendo não estender muito. E lembrando que se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, é bastante simples interagir aqui conosco, tá? Vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Se por um acaso, durante a minha apresentação, eu trazer alguma informação que vocês não conheciam, ou que vocês simplesmente se sentiram surpresos, você tem ali uma série de recursos de reações que você pode utilizar. Tá? Então, ao invés de mandar mensagem lá no chat falando, poxa, Rodrigo, gostei, o que você pode fazer é clicar quantas vezes você sentir vontade aqui no botão de curtir, aí com isso vai aparecer uma chuva de curtidas durante a nossa reunião, tá? O mesmo acontece com o amor, né, que vai te mandar alguns coraçõezinhos, o mesmo com aplausos, se você clicar por diversas vezes aqui nos aplausos, vai aparecer uma chuva de aplausos para você, literalmente, aqui na apresentação. O mesmo acontece com a gargalhada e o surpreso, tá? E se você sentir a necessidade de falar ali sobre a sua dúvida, basta utilizar o recurso de levantar a mão. Com isso, o Teams ele vai ordenar as pessoas que levantaram a mão e eu vou liberando o microfone de vocês para que vocês possam interagir aqui conosco, tá? No mais, se você tiver sem microfone, então tiver até um pouco envergonhado de falar, você pode utilizar o chat também para interagir, tá? Durante a nossa apresentação, o chat ele vai ficar disponível e na medida que eu seguir aqui com as apresentações e as demonstrações, eu vou validando aqui o chat também para poder interagir ao máximo com vocês, tá? E lembrando, senhores, muitas vezes a sua dúvida também é a dúvida de um dos colegas que estão aqui conosco. Então, não fique com vergonha de explicar, não pense que existem perguntas bestas ou então perguntas de um nível de conhecimento muito baixo, tá? Pelo contrário, o nosso objetivo hoje é literalmente aprender, tá? Então, nós estamos aqui à disposição. Tudo bem? Vamos lá, falando aqui da nossa agenda de hoje, vamos começar explicando sobre como é que nós podemos otimizar a experiência de reuniões utilizando os aplicativos do Microsoft Teams. Em seguida, vamos falar sobre como é que nós podemos simplificar o nosso trabalho do dia a dia também utilizando os aplicativos, tá? Ou seja, eu saio daquela experiência de reuniões tradicionais, onde você utiliza a câmera, o microfone, compartilhamento de tela e chat, e eu trago uma experiência muito mais interativa, podendo trazer aplicativos que com certeza vão fazer todo sentido para vocês no dia a dia. Eu posso utilizar também aplicativos para promover o bem-estar dos funcionários. Vou fazer uma demonstração aqui bem simples, mas muito funcional nesse sentido. E depois nós vamos mostrar como é que vocês conseguem conectar as pessoas hoje do tribunal como um todo, impulsionando a cultura, criando um processo de mudança e até otimizando as comunicações. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje, senhores, sabemos que quase tudo que nós utilizamos para interagir ali nos nossos smartphones, computadores, entre outros dispositivos, eles acabam se resumindo a um aplicativo. E os aplicativos eles já fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Então, hoje, se você abrir o seu smartphone, você vai observar que cada um dos ícones que nós temos lá no seu smartphone nada mais é do que um aplicativo. Então, poxa, Rodrigo, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas observem que esse recurso ele já ficou automático no nosso dia a dia. Então, se eu tenho a necessidade de conversar com a minha família, por exemplo, eu vou lá e abro o aplicativo do WhatsApp e em seguida eu entro lá no grupo da família e converso com todos. Se eu preciso ler os meus e-mails, eu abro o aplicativo do Outlook e com isso eu consigo acessar todos os meus e-mails, enviar mensagens, receber, dentre outros, tá? E se eu preciso trabalhar em processos colaborativos do meu time, por exemplo, eu posso também instalar o aplicativo do Teams diretamente
no meu dispositivo móvel, tá? Ou seja, com isso eu elevo a minha experiência de produtividade. Eu acho muito interessante ter o aplicativo do Teams no smartphone, porque ele te dá uma certa liberdade, ou seja, você pode ir até o café e tomar um café tranquilo, sem aquela pressão, né? Se por um acaso alguém te ligar, você tem que voltar correndo ali para sua mesa, tá? Pelo contrário, lá no smartphone você responde mensagens, você participa ali de reuniões e com isso você consegue produzir em qualquer lugar, tá? Mas o mais fantástico que eu vejo dentro desse cenário de aplicativos é que dependendo ali do seu smartphone ou do seu dispositivo, sempre tem uma loja específica de aplicativos. Para quem tem um dispositivo Apple, né, um iPhone, por exemplo, iPad, entre outros, você tem lá o Marketplace. Marketplace? Não, a Apple Store, desculpe. Você tem lá a Apple Store, né? E para quem tem um dispositivo Android, você tem lá o Google Play, né? Onde você pode baixar os seus aplicativos. Mas sabia que dentro do Teams você tem também uma loja de aplicativos? E é muito simples acessar a sua loja de aplicativos. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? E observem que aqui no menu da lateral esquerda do Teams, deixa eu até expandir um pouquinho para ficar mais fácil de todos verem, né? Se por um acaso o conteúdo que eu estou exibindo ficar pequeno ou não ficar legível, vocês podem mandar mensagem no chat, tá? Para eu poder ajustar aqui o tamanho da tela. Tudo bem? Então, ó, observem que aqui no menu da lateral esquerda do Teams, você tem uma loja de aplicativos. E ao clicar nessa loja de aplicativos, você tem à disposição aqui um acervo considerável de aplicativos, tá? Atualmente, a Microsoft tem aproximadamente 1.500 diferentes aplicativos disponíveis aqui na loja. É, talvez alguns desses aplicativos não apareçam para você, porque o time de tecnologia tem feito um trabalho incessante para evitar o que nós chamamos de Shadow IT, ou seja, soluções que não foram homologadas pelo time de tecnologia e, consecutivamente, não precisam fazer parte do seu dia de trabalho. Então, se, por exemplo, você entrar aqui na loja de aplicativos e pesquisar por um aplicativo e não encontrá-lo, mesmo depois de ver um vídeo no YouTube ou ver um treinamento como esse meu, saiba que é porque o time de tecnologia ali por uma questão de governança, desabilitou aquele aplicativo. Aí você pode, caso você realmente precise, né, daquele aplicativo, você pode entrar em contato com o time de tecnologia perguntando se é possível ter a liberação daquele aplicativo X e você pode dar a justificativa do qual você precisa dele, tá? Na maioria dos cenários, aquele aplicativo foi bloqueado porque nós temos um paralelo aqui dentro da Microsoft, como por exemplo, poxa, Rodrigo, eu estou sentindo falta do aplicativo ServerMonkey, porque eu quero fazer ali pesquisas, enquetes, entre outros. Mas o ServerMonkey, ele tem um licenciamento diferenciado, tá? E dentro daqui da nossa suíte de aplicativos chamada Microsoft 365, você tem o Forms. Então hoje o Forms ele tem habilidade para fazer, se não tudo, quase tudo que o ServerMonkey tem à disposição. E se você somar os benefícios do Forms, como ferramenta de formulários e o Power Automate para adoção de inteligência ali, ou então automação nos seus processos, eu entendo que o céu é o limite, senhores. Então saibam que o nosso time de tecnologia tem trabalhado de forma incessante justamente para entregar para vocês o melhor resultado possível. Tudo bem? Então, como é que eu faço para encontrar os aplicativos aqui na loja? Menu da lateral esquerda, você vai vir aqui em pesquisar, e eu poderia buscar, por exemplo, por Gaminar. Tá? É um aplicativo que eu pretendo mostrar para vocês durante a nossa apresentação de hoje, mas aqui é só um exemplo. Poxa, achei o Gaminar. Como é que eu uso esse aplicativo? Clico sobre ele e ele vai mostrar aqui ó, a opção. Esse aplicativo ele é utilizado especificamente em reuniões. Então, ele já te dá a orientação. Adicione a uma reunião. Tá? E com isso, você consegue se tornar mais produtivo. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos entrar no detalhe daqui do Gaminar e de outros aplicativos. Tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né?
Olhando hoje para os nossos aplicativos, nós conseguimos entender que existem diferentes tipos de aplicativos para diferentes tipos e cenários, tá? Ou seja, eu tenho aplicativos que podem me apoiar ali na produtividade do dia a dia, eu tenho aplicativos voltados para bem-estar, justamente para que eu consiga recuperar ali o equilíbrio entre o máximo de produtividade possível e o bem-estar emocional. Tá? Eu tenho aplicativos que apoiam o trabalho de equipes dentro das próprias dos grupos de trabalho do Teams, né, chamados de equipes, tá? Então eu tenho uma quantidade considerável de aplicativos. Primeiro ponto e mais interessante a respeito dos aplicativos. Alguns aplicativos, eles solicitam para você autenticação, tá? Como por exemplo, temos lá o Adobe Sign-in, que é um aplicativo voltado para assinaturas, tá? Se determinado aplicativo te solicitar autenticação e você não souber ou não tiver o tipo de autenticação que ele está te solicitando, é um forte indício de que esse aplicativo ou não participa do nosso processo de governança ou ele tem um licenciamento diferenciado. Tá? Então, para esses cenários, a nossa recomendação é que você entre em contato com o time de tecnologia para saber se, primeiro, esse aplicativo é homologado para uso aqui no nosso ambiente do TRF3, tá? E segundo, para entender como é que você deve fazer a solicitação do teu acesso, entre outros detalhes, tá? Mas lembrando, muitos aplicativos que estão na loja aqui, eles são considerados Shadow IT porque são soluções que o time de tecnologia ainda não homologou, mas o time está fazendo aqui um incessante trabalho. Tudo bem? Vamos falar aqui da nossa primeira modalidade de aplicativos, que são os aplicativos que modernizam a experiência de reuniões, tá? Quando nós estamos executando tarefas ou então trabalhando em equipes, nós temos que tentar otimizar ao máximo a nossa produtividade, evitando o que é chamado de time waster. Em português, seria um ladrão do tempo. Por gentileza, senhores, vamos fazer aqui uma pequena interação. Utilizem o botão de reações para levantar a mão apenas aquelas pessoas que nunca ouviram falar do conceito de ladrões do tempo, tá? Só para eu saber aqui se eu preciso entrar em detalhes nesse assunto ou se foi uma tarefa já vencida, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vi aqui que a Mariana, o Mauro e a Bianca levantaram a mão também, tá? Então, vamos dar um passo para trás para poder explicar, né, esse conceito. Senhores, time waster, ou então ladrões do tempo, é um termo dado para todo tipo de cenário que te rouba produtividade ao longo do dia. Então, poxa, Rodrigo, eu estou fazendo aqui um formulário, mas toda vez que alguém me responde esse formulário, eu preciso pegar as informações desse lado e levar para o outro lado para continuar o meu processo. Então, o meu trabalho está errado? Eu vou dizer para você, não, o seu trabalho não está errado. Mas, dependendo ali da quantidade de vezes que você faz isso por dia, você pode estar sendo ali uma vítima dos ladrões do tempo. Por quê? Hoje, o simples fato de você pegar as informações de forma manual e levar no outro lado, vai te custar ali preciosos minutos ou até segundos. E se você pegar esse tempo e diluir ao longo ali de um mês, de um ano ou de um período X, você vai perceber que aquele tempo que inicialmente ele era pequeno, né, e não fazia muita diferença, vai fazer toda a diferença ao longo de um ano. Como, por exemplo, você deixa de produzir de 3 a 4 dias, né, por conta desse pequeno ladrão do tempo. Então, lembre-se, senhores, que os ladrões do tempo nada mais são do que essas atividades de baixa performance que acabam, de certa forma, roubando preciosos minutos do seu dia. Então, qual que é a forma de você resolver, por exemplo, esse cenário do formulário? Eu poderia utilizar a ferramenta Power Automate, que é uma ferramenta voltada para a automatização de processos, tá? E o Power Automate ele vai ficar encarregado de receber aquela resposta inserida no meu formulário e depois gravar essa resposta em um lugar específico ou compartilhar por e-mail com pessoas específicas. Então, você vai dizendo quais são os próximos passos. Num primeiro momento, o Power Automate ele pode até assustar. Se não me falha a memória, acho que eu já apresentei para vocês o Power Automate.
Automate, tá? Senão, nós teremos uma sessão específica para falar a respeito dele. Mas, num primeiro momento, o Power Automate ele até assusta. Ele fala, poxa, Rodrigo, é tanto botão e tanta funcionalidade que eu me sinto perdido. Mas quando você consegue cumprir ali o desafio, né, de criar o seu fluxo, você vai perceber que você vai ficar com a parte fácil do processo, que é simplesmente monitorar se ela está funcionando corretamente, e o Power Automate fica responsável por essas tarefas que poderiam ser automatizadas ou tarefas repetitivas. Tá? Então, com isso, você contribui ali para evitar um desses ladrões do tempo. Um desafio que eu gostaria de propor para vocês é justamente procurar no seu dia a dia de trabalho o que te rouba produtividade, tá? Ou seja, o que, que eu faço hoje que eu poderia fazer de forma melhor? Porque lembrando, né, teve até uma sessão que eu apresentei há tempos atrás, onde informa que 65% de tudo que você faz hoje, né, no seu dia a dia de trabalho, pode ser otimizado ou automatizado. Achei para mim. Pode ser otimizado ou automatizado utilizando ferramentas específicas, tá? Então, com isso, a sua produtividade ela vai aumentando cada vez mais, tá? Aí você pode pensar, poxa, Rodrigo, então quer dizer que você está pregando pela substituição do homem pela máquina? Pelo contrário, senhores. A máquina nunca vai substituir o homem, porque a máquina ela não tem a capacidade intelectual que vocês têm, tá? A máquina tem um forte poder de processamento para atividades previsíveis, tá? Mas a máquina nunca vai substituir vocês ali no intelecto. Então vamos deixar essa história, né, da revolução das máquinas para Steven Spielberg e todo esse povo aí que gosta, né, desse cenário de utopia. Tudo bem? Dando um passo para trás, voltando agora, né, para o nosso tema aqui, observem que nós podemos utilizar os aplicativos para otimizar as nossas reuniões, tá? Então, vamos imaginar um cenário. Poxa, eu gostaria de fazer uma enquete com vocês, tá? Vamos fazer aqui o bolão do próximo jogo, né, da seleção brasileira, tá? Então, ao invés de eu mandar para vocês um link no Forms, para que vocês possam preencher ali dizendo qual que será o bolão, né? A opinião de vocês quanto ao bolão, você poderia facilmente adicionar o aplicativo do Forms diretamente nas nossas reuniões e com esse aplicativo você pede a opinião de todos, tudo bem? Bem, então vamos lá. Eu gostaria de pedir o apoio, Júlia, Renata ou Rogério, vocês poderiam me apoiar nessa demonstração, por gentileza? Vamos lá. Oi, Rogério. Oi, Rodrigo. Olá, Júlia. Tudo Bom bom? dia. Perfeito. Você consegue, por gentileza, compartilhar conosco a sua tela, só para que nós possamos adicionar um aplicativo e fazer essa enquete? Sim, vamos lá. A minha tela Não. do Teams? Perfeito. Isso. Compartilha conosco a sua tela daqui da reunião do Teams. Tá? Pronto? Opa, perfeito. Vamos lá. Eu estou conseguindo ver bem. Se por um acaso alguém não estiver vendo a tela, por gentileza, mande a mensagem no chat, tá? Às vezes demora um pouquinho para sincronizar para todo mundo, mas ela aparece para todos, tá? Então, observem que, diferente da tela de muitos de vocês, a tela da Júlia, por ser uma apresentadora, lá no canto superior direito dela, tem ali o menu aplicativos, tá? Ó, pode ver que tem pessoas, chat, reações e aplicativos. Esse menu de aplicativos ele é muito importante para o cenário que nós vamos apresentar agora, tá? Então, por gentileza, Júlia, clique na opção aplicativos, tá? E nesse menu aplicativos, nós temos os mesmos aplicativos disponíveis lá na loja que eu mostrei para vocês no passo anterior, tá? Busque, por gentileza, o aplicativo Forms. Tá? Observem que sempre que você seleciona um aplicativo, primeiro você precisa salvar esse aplicativo, e com isso ele vai promover o seu aplicativo a uma guia da sua reunião. Pode clicar no salvar, por gentileza, Júlia. Tá? Aí ele vai demorar aqui alguns instantes e logo em seguida, lá no canto superior direito da sua tela, vai aparecer ali o aplicativo de votações, que é chamado também de Forms Pool. Tudo bem? Então vamos lá, Júlia, vamos iniciar aqui uma enquete. Por gentileza, clique no botão Nova Votação.
Tá? E observem que hoje você consegue criar 5 diferentes tipos de votações. Você pode criar uma votação do tipo múltipla escolha, ou seja, você faz ali uma pergunta e dá algumas opções fechadas para o usuário selecionar. Você tem uma pergunta do tipo questionário, ou seja, é uma pergunta de múltipla escolha, mas você já sabe qual que é a resposta correta. Como, por exemplo, nesse cenário nós poderíamos colocar: quem será o campeão da Copa do Mundo? Aí você tem lá Gana, você tem Catar, você tem não sei o que, você tem o Brasil. E como eu sei que o Brasil vai ser campeão, eu marco essa como a resposta correta, e na medida que os usuários forem respondendo, o próprio questionário vai indicando quem acertou e quem errou. Tá? Nós temos nós temos aqui a pergunta do tipo nuvem de palavras, ou seja, na medida que os usuários vão inserindo termos, é formada aquela nuvem de palavras, dando ênfase, né, dando maior destaque para aqueles termos que mais foram utilizados. Pergunta do tipo classificação, ou seja, qual que é a sua nota de satisfação com relação a um produto ou serviço, por exemplo. Então você dá lá um like, 2 likes, ou a quantidade de joinhas lá que você preferir. E o último, por mais que esteja escrito classificação também, tá? Isso daí é uma tradução incorreta, por sinal, tá? Esse último seria ali uma classificação no tipo posicionamento, ou seja, das 4 opções de refeições abaixo, qual você prefere? Aí nós temos massas, carnes, saladas e churrasco, por exemplo. Aí você ordena, você fala, poxa, a minha primeira opção seria massas, se não tiver eu quero salada, e depois churrasco, e por último a opção X, tá? Então com isso você vai ordenando. Júlia, vamos fazer aqui uma interação com o pessoal utilizando o modelo nuvem de palavras. Tá? Então, coloca a seguinte pergunta. É, qual o resultado... como que eu posso dizer? Qual será o próximo placar do jogo do Brasil? Tá? Aí, para vocês responderem, senhores, coloquem primeiro o número referente à quantidade de gols que você acha que o Brasil vai fazer, espaço X, espaço a quantidade de gols que o outro país vai fazer. Ó. Vou colocar aqui uma representação diretamente no chat, tá? E o X você pode colocar minúsculo, como por exemplo, eu acredito que o próximo jogo vai ser 3-0, tá? Nós vamos abrir essa enquete, aí eu queria que vocês, por gentileza, colocassem aí o placar. Então, Júlia, por gentileza, clique no botão iniciar agora, para que nós possamos iniciar a nossa votação, tá? Um dos recursos mais interessantes daqui do Forms Pool é que uma vez que você lança aquela enquete em específica, eu não preciso compartilhar um link ou qualquer outro tipo de recurso com vocês, tá? Vai aparecer diretamente na tela de vocês ali uma caixa de notificação, tá? E nessa caixa de notificação você pode colocar o resultado. Ó. Eu vou dizer que o resultado vai ser 3-0, e na hora que eu enviar, eu consigo visualizar aqui a resposta de todos os demais, tá? Pode ver que até o momento nós já tivemos 10 respostas. Deixa eu abrir aqui novamente, ó. 11 respostas. Vamos lá. Poxa, acho que não funcionou muito bem. Ele colocou aqui Brasil. Não entendi muito bem. Acho que alguém deve ter colocado ali a palavra Brasil, mas a intenção com esse modelo é ele trazer para você a nuvem de palavras, tá? Daqui a pouquinho ele vai renderizar aí todas as respostas, ele vai mostrar o placar completo. Júlia, coloca para mim, por favor, a sua resposta lá, ali na própria caixa de resposta, ali no centro da sua tela. Isso, e pode clicar em enviar, por favor. Tá? Então, ó, até o momento nós tivemos 19 respostas, não sei por que motivo ele acabou renderizando ali de forma incorreta, tá? Mas vamos fazer agora uma outra enquete. Acho que essa não funcionou muito bem, né? Vamos lá. Por gentileza, vá novamente ali no aplicativo de votações, no canto superior da sua tela. Isso. Aí agora,
Ele não renderizou, isso daí não tem problema. Aí agora clica novamente no nova votação e vamos iniciar uma nova enquete. Mariana, eu vi que você levantou a mão. Se você quiser abrir o seu microfone, você pode ficar à vontade, tá? Bom dia, professor. Eu percebi que eu posso dar quantas respostas eu quiser. Será que não tem um jeito de alterar isso? Nesse aplicativo em específico, Nuvem de Palavras, o objetivo é você colocar o máximo possível de termos, tá? Mas tem outros aplicativos que você consegue limitar. Aí eu vou mostrar para vocês. Bem? Obrigada, professor. Eu que agradeço pelo professor, né? Vamos lá, então, Júlia. Vamos iniciar aqui uma nova enquete, só que agora vamos fazer uma votação ali de perguntas fechadas, tá? Pode clicar novamente no Nova Votação. Agora, utilize a opção Múltipla Escolha, por favor. Tá? Aí vamos fazer aqui, vamos aproveitar, né, o clima da Copa e vamos fazer mais uma pergunta relacionada à Copa. Pode colocar, quem você acha que será o campeão da Copa do Mundo de 2022? Perfeito. Aí vamos lá, Júlia. Coloca aí para mim a primeira opção, Espanha. Tá? A segunda opção, pode colocar o Brasil. A terceira opção, coloca a Inglaterra. E a quarta opção, Portugal. Observem, senhores, que dependendo do tipo de pergunta que você utiliza, serão exibidas opções específicas, tá? Nesse modelo, pergunta de múltipla escolha, ele exibiu ali o campo adicionar opção no canto inferior, ali abaixo das opções selecionadas, tá? Dependendo ali do teu cenário de interação, talvez o botão várias seleções ele possa fazer sentido. Ao habilitar esse botão, você consegue selecionar mais de uma resposta. Então, dependendo do cenário de interação, pode fazer sentido você habilitar ou não essa opção. Descendo um pouco mais a barra de rolagem, você tem ali algumas opções adicionais. A primeira é registre o nome dos respondentes. O Forms ele interpreta como respondente um usuário que está interagindo com o seu formulário, tá? Então, se eu quiser registrar o nome da pessoa, personificando cada uma das respostas, eu posso utilizar essa opção, tá? Pode marcar ela, por gentileza, Júlia. A opção de baixo, compartilhe os resultados agregados com os entrevistados, elas possibilitam que você visualize as respostas uma vez que você submeteu ali a sua opção. Se você desmarcar essa opção, todos os usuários que responderam não vão conseguir visualizar as respostas dos demais, tá? Ali dentro do consolidado. E a última opção, permitir que os co-apresentadores editem a votação enquanto ela é uma votação de rascunho, permite que os demais apresentadores ou então os organizadores do seu evento possam editar essa pergunta. Poxa, eu estou fazendo aqui uma interação e eu identifico que a pergunta que a Júlia está criando ali, salvou como rascunho, está com um pequeno erro ali. Então, eu posso, se essa opção estiver marcada, né, eu posso ir lá e fazer a correção, caso contrário, só a Júlia poderá fazer. Tá? E você não precisa lançar a sua pergunta imediatamente. Você pode clicar no botão salvar como rascunho. Clica para mim, por gentileza, Júlia. E clicando no botão salvar como rascunho, você consegue manter aquela pergunta ali na fila de espera para futuramente você fazer o lançamento dela. Tudo bem? Então, Júlia, desce um pouquinho a barra de rolagem ali no menu da lateral esquerda para visualizar a segunda pergunta. Observe que quando chegar o momento da Júlia seguir conosco aqui no processo de interação, ela vai clicar no botão lançamento. Pode clicar, por gentileza, Júlia. E agora vocês vão receber uma notificação diretamente na sua tela, tá? Então vamos lá, eu sou do time contra, eu vou dizer que quem será campeão é Portugal. Por gentileza, respondam da maneira que vocês acharem, tá? Dentro daqui do nosso cenário, tá? E assim, se o Brasil não ganhar, temos um problema, né? Mas vamos lá. Então, ó, até o momento, ó, 80% das intenções de resposta são Brasil, 10 Espanha e 10 Portugal. E na medida que vocês vão respondendo, observem que esse consolidado ele vai sendo atualizado em tempo real.
Tudo bem? Então, você não precisa mais ali criar um formulário no Forms e depois mandar um link diretamente aqui no chat, por e-mail ou por qualquer canal. Você tem aqui uma ferramenta poderosa para esse tipo de interação. Tudo bem? E com isso, a experiência da sua reunião ela fica muito melhor, porque tirar o usuário daqui da reunião e levá-lo para o navegador pode significar, primeiro, né, um ladrão do tempo, porque o usuário ele vai sair da sua reunião e ele vai para o navegador, aí o e-mail já chama atenção, o Teams chama atenção, e com isso você perde ali a atenção completa daquele usuário, tá? E um segundo ponto é que esse tipo de cenário ele permite a consolidação em tempo real, ou seja, você não precisa esperar que alguém valide ali todas as respostas para chegar numa decisão final. Tudo bem? Então, pessoal, o que vocês acharam dessa demonstração? Por gentileza, utilizem os recursos de reações para mandar ali o coraçãozinho, para bater palmas, ou então para demonstrar se vocês sentiram surpresos. Bem? Então, ó, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Tá? Vamos conversar agora sobre um segundo cenário de aplicativos que podem otimizar o nosso trabalho do dia a dia. Tá? Uma dúvida. Vocês utilizam o aplicativo SEI, Sistema Eletrônico de Informação, no seu trabalho do dia a dia? Caso sim, utilizem o joinha, só para eu ter certeza aqui desse cenário. Então, ó, já vi aqui que muitos sinalizaram com o joinha. Vocês sabiam que é possível você adicionar o SEI diretamente ali em uma reunião ou você fazer interações diretas com o SEI? Hoje, dentro da loja de aplicativos, nós temos um aplicativo chamado SEI 365, que nada mais é do que a integração do aplicativo SEI que vocês já utilizam ali no navegador e conhecem com os recursos daqui do próprio Microsoft 365. Bem, Helena, eu vi que você levantou a mão. Você pode abrir o seu microfone, por gentileza? Não, foi engano aqui, tá? Desculpa aí. Ah, poxa, já estava pronto aqui para responder mais uma dúvida. Então vamos lá, hein? Dessa vez você me enganou. Desculpa aí. Desculpa. Imagina, e se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, ó, vou baixar aqui a mão da Helena. Obrigado. Imagina. Então, senhores, se eu acessar aqui a minha loja de aplicativos, ó, eu posso buscar por SEI 365. Eu acho que tem espaço. Isso mesmo, ó, SEI 365. Tá? E nós temos aqui um aplicativo que nada mais é do que um assistente virtual para apoiar vocês no dia a dia. Tá? Lá em 2020, nós da Top 365 fizemos um estudo muito intenso a respeito do trabalho de vocês ali com relação ao uso do SEI, e nós identificamos que o SEI é uma excelente ferramenta e é talvez uma das principais ferramentas de trabalho para muitos de vocês, porém o SEI ele tem alguns pontos ali de atenção, né? O SEI ele não te manda notificações em tempo real. Para que você possa interagir com o SEI, você precisa a todo momento ingressar na aplicação. Então, nós criamos um aplicativo justamente para simplificar o seu dia. Pense comigo, poxa, e se cada um de vocês tivesse um assistente à sua disposição para te apoiar nos processos do SEI? Será que o seu dia a dia não ficaria mais interessante? Então, com o aplicativo SEI 365, nós criamos esse cenário. Para você utilizar o aplicativo do SEI 365, você vai vir na sua loja de aplicativos, menu da lateral esquerda, tá? Em seguida, aqui no canto superior esquerdo, no campo de pesquisa, você vai pesquisar por SEI 365, tá? E você vai abrir aqui a única versão que vai aparecer para vocês, tá? Como eu estou num ambiente de demonstração, eu tenho 4 diferentes versões, tá? O SEI Consulta Pública, uma versão beta que o nosso time de engenheiros está trabalhando, mas eu tenho aqui, ó, o assistente do SEI 365. Dentro do assistente do SEI 365, eu tenho um vídeo curto explicando o que é a aplicação e como ela pode me ajudar, e eu tenho também algumas outras informações. Quais são as permissões que o SEI está utilizando aqui do meu ambiente, aplicativos que podem ser similares a esse, tá? Aí, ao clicar aqui no botão abrir, ou então instalar, né, se você estiver fazendo o primeiro acesso, você vai se deparar aqui com o aplicativo do SEI. Primeira coisa que você precisa fazer é clicar no botão conectar-se no SEI. Ele vai exibir para você aqui uma caixa de diálogo para que você possa fazer o login do seu ambiente, tá? Aqui eu acho que
esse daqui eu não sei se vai funcionar, porque essa é a nossa versão de testes, tá? E depois que você finalizar o processo de conexão, você consegue fazer algumas chamadas aqui. Você consegue pedir para o SEI 365 que ele busque algumas informações dentro do seu perfil, tá? Então, um usuário não consegue acessar as informações do outro, o SEI, ele simplesmente está reproduzindo tudo que você faria no navegador, tá? Então, não tem como, por exemplo, o Rodrigo se passar pela Júlia e acessar as informações da Júlia, tá? Isso não é possível porque o próprio aplicativo do SEI, ele gerencia o que você pode e o que você não pode fazer. Tá? Dentro daqui do SEI 365, eu consigo gerar alertas e notificações, ou seja, se eu tenho um tipo de processo muito importante no meu ambiente e eu quero ser notificado sempre que esse padrão de processos for endereçado ali para minha unidade ou para a minha responsabilidade, eu vou lá e configuro no botão alertas e notificações, tá? Então, ao clicar em alerta e notificações e dar um enter, ele vai trazer aqui para mim todas as informações, tá? Do mesmo jeito que eu consigo consultar as alertas e notificações, eu posso consultar todos os processos recebidos na minha unidade, todos os processos gerados pela minha unidade, todos os processos atribuídos ao meu usuário, tá? Eu consigo gerenciar os diferentes marcadores que nós temos lá no próprio SEI, eu consigo fazer o acompanhamento de processos especiais, então os processos especiais são aqueles lá que têm um nível diferenciado de permissão, entre outros. Então, tudo que você faz lá no SEI, você consegue fazer aqui através do assistente virtual, tá? Consigo consultar blocos de assinaturas, blocos internos. Se eu sou o responsável por mais de uma unidade, então eu consigo utilizar aqui o botão troca de unidade para fazer essa alteração, sair da unidade A e ir para a unidade B. Tá? E eu tenho também um guia de ajuda aqui, ou seja, poxa, é muita informação que nós temos aqui nesse aplicativo e eu não sei por onde começar. No guia de ajuda, guia do usuário e ajuda, né? Você tem ali acesso a um assistente que vai te informando o que você consegue fazer e como você realiza cada um dos passos, tá? Eu só não vou entrar muito aqui no detalhe, porque essa minha versão do SEI, ela não está conectada a nenhum ambiente, tá? Então, eu não consigo fazer aqui uma demonstração muito interativa, mas se você iniciar aqui pelo tour, ele vai indicando para você quais são os próximos passos que você precisa realizar para que você possa utilizar o SEI da melhor forma possível, tá? Então tem aqui uma visão geral com vídeo, eu tenho aqui como funciona a estrutura do SEI como um todo, eu consigo visualizar aqui como os processos, como os alertas são gerados. Pode ver que dependendo do item de seleção, ele vai trazendo outros recursos para você interagir diretamente, tá? Como funcionam, por exemplo, os processos recebidos na sua unidade, ele vai trazer o nome de cada um dos processos e na medida que você clica sobre ele, vai ser expandido aquele processo com todas as informações que você conseguiria consultar diretamente lá no SEI através do navegador. Tudo bem? Então, saibam que nós temos aqui uma ferramenta que pode nos apoiar no sentido de produtividade e hoje essa ferramenta ela não tem nenhum tipo de licenciamento, tá? E ela também não gerencia as suas informações. O que o assistente virtual faz é simplesmente se conectar lá no seu SEI e reproduzir por você as ações que você teria que fazer diretamente no navegador. Ou seja, o que hoje você faz ali em 10 minutos no navegador, você pode fazer em poucos segundos diretamente aqui no aplicativo do SEI. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o aplicativo ou qualquer outro recurso específico, por gentileza, utilizem o chat para postar suas dúvidas ou utilizem o recurso de levantar a mão para que eu possa ceder a palavra para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, nenhuma dúvida no chat. Vamos então para o nosso próximo cenário de demonstração, tá? Existem alguns aplicativos que nós podemos utilizar diretamente nas nossas reuniões, que eles servem para impulsionar a cultura, a mudança e também todo o processo de comunicação, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês um aplicativo chamado Gaminar.
tá? O aplicativo Gaminar, ele otimiza ao máximo a nossa experiência de reuniões, tá? Então, eu mostrei para vocês no cenário anterior o Forms, né, chamado também de Forms Pool, voltado ali para enquetes, mas o Gaminar, ele traz para vocês uma experiência completa de interação, tá? O único ponto de atenção do Gaminar é que atualmente ele está disponível no idioma inglês, tá? Mas eu entendo que isso talvez não seja ali uma barreira limitante, porque o Gaminar ele tem uma linguagem de comunicação não verbal. Você tem ali ícones, cores que te chamam a atenção. Então, por mais que você não domine o idioma inglês, mesmo assim é possível você criar diferentes cenários de interação, tá? Então, ó, para que você possa utilizar o Gaminar, é bastante simples. A primeira coisa que você deve fazer é gerar uma reunião ou acessar uma reunião existente. Aqui nesse cenário eu vou gerar uma nova reunião, porque como eu sou um usuário externo ao ambiente do TRF3, eu não conseguiria fazer esse processo interativo diretamente com vocês, tá? Mas aí eu vou deixar algumas tarefas para vocês. Eu acho que seria interessante vocês criarem reuniões e fazer testes para quando chegar ali o momento exato, né, de utilizar esse recurso, vocês estarem prontos. Tudo bem? Então, ó, vou gerar uma nova reunião. Tá? Aí, para que vocês possam utilizar o Gaminar, vocês devem utilizar os modelos de reunião colaborativa, tá? Que é esse botão aqui, nova reunião ou agendar reuniões, ou então o modelo webinar, tá? Esse padrão aqui de aplicativos, ele não funciona com os eventos ao vivo, tudo bem? Então, ó, vou clicar aqui em agendar uma nova reunião, vou dizer que o título dessa nossa reunião será Evento Teste Gaminar, tá? Vou adicionar os participantes como Leonard Euler, vou adicionar o Pierre Fermat, tá? Só os feras da matemática, né? Por sinal. Eu vou adicionar a Cíntia aqui também, tá? Não vou entrar no detalhe aqui das outras informações de geração das reuniões, porque nós já explicamos isso nas reuniões anteriores, tá? Mas se você tiver dúvida sobre como gerar uma reunião, por gentileza, coloque aqui no chat, que nós vamos passar para você o link do evento específico voltado lá para as reuniões do Teams, tá bom? Então, ó, eu agendo aqui a minha reunião. Observe que nesse primeiro momento eu ainda não estou vinculando nenhum aplicativo, tá? Porque a etapa de vincular aplicativos, ela só vai ficar visível a partir do momento que você gerar a sua reunião, tá? Então, ó, gerei aqui a minha reunião, vou dar um duplo clique sobre ela, e agora, aqui no canto superior direito da tela, eu tenho o botão adicionar guia. Cada aplicativo que nós temos no Teams nada mais é do que uma guia, tá? Vou clicar no botão adicionar guia e observe que nós temos uma quantidade considerável de aplicativos que nós podemos utilizar, tá? Aplicativos voltados ali para interação, aplicativos voltados para compartilhamento de conteúdo, como por exemplo, Rodrigo, temos uma reunião recorrente aqui na nossa empresa e nós sempre discutimos a respeito de um arquivo específico do Excel. Então, você pode promover esse arquivo do Excel a uma guia e, com isso, todas as pessoas que ingressarem na sua reunião terão acesso imediato àquele arquivo Excel, tá? Então, ó, vou selecionar a opção Gaminar, tá? Observem que o processo para você adicionar o aplicativo na reunião é o mesmo para todos, tá? Você precisa primeiro aguardar ele carregar e depois você vai clicar aqui no botão salvar. Só esperar um pouquinho. Ó, ele abriu. Como ele está utilizando o recurso do navegador, ele primeiro oferece para você a possibilidade de você gerenciar os cookies ou aceitar, mas aqui no caso do Gaminar, ele não vai capturar nenhum tipo de informação do seu ambiente, tá? Então, o uso dos cookies, ele não vai fazer nenhum tipo de diferença. A primeira coisa que você deve fazer é definir qual que é o nome da sua sessão. Aqui o nome ele pode ser qualquer um. Poderia ser evento teste, eu poderia colocar Rodrigo Moraes, poderia colocar qualquer coisa. Aqui é um simples texto, tá? Eu vou clicar aqui no botão iniciar, tá? Aí ele carrega aqui para mim uma janela, né, indicando que ele está iniciando, e depois o botão salvar vai ficar à disposição, ó. Aí pronto, ele criou aqui a minha sessão e ela já está disponível. Vou aceitar aqui novamente, ele vai ingressar diretamente na minha sessão.
tá? Aí, ó, o Gaminar já foi atualizado novamente, tem alguns recursos adicionais aqui, tá? Vou clicar aqui no botão fechar e vou fechar esse segundo recurso. Tá? E agora, dentro daqui do Gaminar, eu preciso planejar quais são as minhas atividades. Então, o ideal é que vocês organizem as suas atividades antes ali da execução, justamente para você ter o tempo necessário para poder pensar no conteúdo com calma e não acabar correndo ali ou acabar subutilizando o tempo dos demais, tá? Vou clicar no botão criar atividades e observe que eu tenho aqui 7 diferentes formas de criar uma atividade. Eu posso criar o que nós chamamos de pool, que nada mais é do que a votação que o próprio Forms Pool que eu mostrei anteriormente faz, tá? E aqui eu tenho os 5 diferentes tipos de perguntas. Eu posso criar uma pergunta do tipo múltipla escolha, eu posso criar uma pergunta do tipo ranking, ou seja, quantas estrelas você daria para um produto ou serviço, tá? Eu posso criar uma pergunta do tipo de escala de afinidade, ou seja, quão satisfeito você está com aquele produto ou serviço? Eu poderia colocar muito satisfeito, satisfeito, posição neutra, insatisfeito ou muito insatisfeito. E aqui observem que você pode colocar os seus textos, tá? Você não precisa utilizar o conteúdo em inglês, tá? Você pode colocar tudo em português, que vai funcionar perfeitamente. Eu tenho aqui uma pergunta do tipo booleana, ou seja, uma pergunta cuja resposta final ou é sim ou é não. Eu tenho uma pergunta voltada para o cenário de priorização, que é aquele mesmo cenário que lá no Forms Pool eu expliquei para vocês, o exemplo lá das opções de refeições, tá? Então, você vai adicionar aqui as suas opções e o usuário vai ordenando na medida que ele preferir. Tá bom? Vou utilizar aqui a pergunta de múltipla escolha, vou colocar um exemplo em inglês mesmo, tá? Que é o cenário de testes, até para não gastar muito do tempo de vocês. E o grande diferencial do Gaminar versus o Forms Pool é que aqui no Gaminar você consegue indicar qual que é o tempo de duração dessa atividade. Tá? Vou dizer que essa atividade ela deve ser concluída em 3 minutos, uma vez que eu a iniciei. Tá? Então, o que vai acontecer? O Gaminar ele não vai fechar a pergunta depois de 3 minutos, mas ele vai te mandar um alerta indicando que você já utilizou o tempo necessário, justamente para que o cenário aqui de gamificação, de enquete, ou entre outros, não comprometa ali a sua agenda. Tá? Então, uma vez que eu defini o tempo e eu configurei aqui a minha atividade, eu vou clicar no botão salvar. E pronto, ele já gerou aqui a minha primeira atividade. Ah, Rodrigo, eu preciso editar essa atividade. Clicando sobre ela, você vai voltar lá para o formulário de edição, tá? Do mesmo jeito que eu posso adicionar um pool, eu poderia, por exemplo, adicionar um vídeo do YouTube diretamente na minha reunião. Eu poderia adicionar aqui diferentes rótulos de anotações, né? Que são aqueles famosos post-its, né? Ou aquelas fitas autoadesivas coloridas que normalmente nós utilizamos para colocar lembretes. Eu posso adicionar aqui a exibição de um link da internet. Então, ao invés de eu colocar o link no chat ou pedir para o usuário ser direcionado, eu coloco ele diretamente aqui na tela e fica muito mais fácil de todos interagirem. Tá? E nós temos aqui outros 3 recursos que são muito interessantes. Eu posso criar uma roleta para um sorteio aleatório de pessoas, ou seja, se estamos aqui na enquete, no nosso evento, né, como um todo, e eu quero fazer ali um sorteio, por exemplo, eu venho e adiciono o recurso da roleta. Observem que a roleta não tem nenhum tipo de configuração ou parâmetro, você simplesmente salva ela, e para todos os usuários que ingressarem na reunião, será feito aqui uma roleta com frações iguais para cada um de vocês. Eu consigo fazer o sorteio aleatório ali para identificar quem que é a pessoa que vai interagir conosco com uma pergunta ou quem vai ganhar um prêmio em específico, tá bom? Eu posso também adicionar aqui o que nós chamamos de text wall, ou seja, eu crio ali uma parede de textos e eu vou conectando termos. Eu vou dizendo tudo que o Rodrigo falou, ou então tudo que outras pessoas falou, e com isso eu gero ali um modelo de mapa mental, tá? Então, aqui com o recurso do text wall. Então, observem que aqui a única coisa que você precisa colocar é a pergunta que vai originar esse teu cenário, né, de parede de texto, tá? Então,
poderia colocar aqui recursos do sistema. Tá? Aí, na medida que os usuários forem interagindo, eu posso desmembrar ali os meus recursos do sistema para informações de exibição de tela, recursos adicionais, entre outras funcionalidades. Tá? Então, você vai expandindo tudo aquilo que você quer interagir ali com os usuários. Tá? E o nosso último tipo é o quiz. Tá? Esse quiz aqui ele é muito mais interessante do que o processo lá do Forms Pool, porque aqui eu crio um processo de quiz, só que com gamificação. Ou seja, na medida que os usuários interagirem com essas minhas perguntas e respostas, eu atribuo pontos para esses usuários. Observem que aqui no modelo quiz, você vai adicionar uma pergunta, como por exemplo, quem será o campeão brasileiro de 2023, tá? Eu vou definir aqui quais são as respostas. Vamos colocar aqui, ó, em primeiro lugar, o Santos, em segundo lugar, o Palmeiras, em terceiro lugar, o São Paulo, em quarto lugar, o Corinthians, e em quinto lugar, eu vou adicionar aqui uma opção, vou colocar o RB Bragantino. Tá? Eu, como o responsável pela organização desse processo de enquete, eu posso definir qual que é a resposta correta, tá? Eu tenho certeza que meu time não foi bem em 2022, mas em 2023, com certeza, ele será o campeão, tá? Então, eu vou lá e marco aqui a resposta correta. E a parte mais interessante daqui do Gaminar é que eu consigo definir uma pontuação específica para os usuários e eu consigo também atribuir o peso dessa pontuação, tá? Através das moedas. Nós temos as moedas de ouro, de prata e de bronze, de modo que uma moeda de ouro equivale a 10 moedas de prata e uma moeda de prata equivale a 10 moedas de bronze. Automaticamente, uma moeda de ouro equivale a 100 moedas de bronze, tá? Então você vai definir qual que é o peso que você quer atribuir, caso você queira trabalhar ali em ambientes complexos, e você vai pontuar os seus usuários de duas diferentes formas. Você vai atribuir aqui na primeira seção a quantidade de moedas que as pessoas que responderem da forma correta dentro desse tempo aqui definido vão receber, tá? Então, por exemplo, quando eu lançar essa pergunta, vocês têm 30 segundos para responder. E quem responder no segundo 31, por mais que responda da forma correta, não vai receber a pontuação, tá? Então, com isso, você estimula ali a competição, né, entre os usuários. E você pode também fornecer um bônus adicional, ou seja, as até 3 primeiras pessoas vão receber um bônus adicional de outras 5 moedas. Então, se eu, Rodrigo, respondi da forma correta, dentro dos 30 segundos, eu já seguro as minhas 10 moedas. E se eu for um dos até 3 primeiros a responder, eu recebo outras 5 moedas de bônus, tá? Então, nesse cenário, não adianta você responder correto. Você tem que responder da forma correta e no menor tempo possível, tá? Então, com isso, você pode ir adicionando outras questões, tá? E você vai criando ali o seu cenário de interação. Uma vez que você finalizou aqui todo o processo de criação, os usuários vão ingressar ali na sua reunião e lá no canto superior direito da sua tela, do mesmo jeito que hoje aparece o aplicativo de votações, vai aparecer o aplicativo do Gaminar. Tá? Eu só não consigo fazer essa interação aqui em tempo real com vocês, porque o Gaminar ele funciona somente para usuários internos, tá? E se, por exemplo, eu pedir para um de vocês abrir o Gaminar e fazer ali todo o processo de interação, essa pessoa não vai conseguir compartilhar a tela dela, tá? Então, esse exemplo ele não vai ficar muito legal. Mas aí eu vou mandar para vocês aqui uma documentação muito simples, explicando o que é o Gaminar e como vocês podem utilizá-lo para criar enquetes produtivas. Tudo bem? Então, com relação ao Gaminar, pessoal, alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário? Se vocês quiserem utilizar o recurso de levantar a mão, eu posso liberar o microfone de vocês, tá? Para que vocês possam interagir. Tudo bem?
Perfeito. Então, vamos lá. Finalizando a nossa apresentação de hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês alguns links e alguns outros recursos adicionais, justamente para que vocês possam conhecer ainda mais sobre esses cenários, tá? Para o cenário de uso de aplicativos, eu recomendo que vocês primeiro façam testes isolados, tá? Não comece, por exemplo, tentando compartilhar um aplicativo ou recurso diretamente ali numa reunião com uma extrema importância ou relevância, porque se você perder o controle ali sobre o uso daquele aplicativo, talvez por inexperiência, né, de uso, aí pode ser que você acabe comprometendo a produtividade ou a qualidade da sua reunião, tá? Então, poxa, Rodrigo, me sobraram 15 minutos no dia de hoje. Então, utilize esses 15 minutos para poder gerar uma nova reunião, explore ao máximo ali os diferentes aplicativos, explore os diferentes botões e possibilidades, já pensando ali em uma trilha de execução daquele aplicativo dentro da sua reunião, tá? Aí quando você realmente chegar ali no momento exato de utilização durante a reunião, com certeza você vai estar preparado, tá? E lembrando, esse chat aqui da nossa reunião, ele vai ficar ativo mesmo ao término da nossa apresentação, e vocês podem, caso vocês precisem de apoio, qualquer tipo de dúvida, vocês podem mandar mensagens aqui no chat, que nós vamos permanecer aqui à disposição para poder contribuir com todos. Tudo bem? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje a respeito do uso de aplicativos seria basicamente isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um QR Code para que vocês possam preencher a pesquisa de satisfação, tá? E caso você esteja com o seu celular, basta posicionar a câmera dele diretamente para esse QR Code, para que você receba ali o nosso formulário da pesquisa de satisfação, ou então você pode também utilizar o link que a Cintia acabou de colocar aqui no chat da nossa reunião para responder essa pesquisa. Tudo bem? Ao longo das próximas semanas, nós vamos gerar alguns conteúdos interessantes, com dicas como essas que nós estamos apresentando para vocês e também outros tipos de cenários. Então, se você quiser acompanhar todas essas dicas que nós vamos compartilhar, você pode acompanhar o nosso perfil lá no LinkedIn também, tá? A Cíntia colocou o link lá do nosso LinkedIn também aqui no chat, e lá vocês podem também fazer suas perguntas, vocês vão receber ali atualizações e conteúdos que nós gerarmos, tudo bem? Então, pessoal, conforme eu havia prometido, tá? Hoje a nossa sessão ela tinha 1 hora de duração, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente o apoio e a participação de todos. Saibam que nós estamos aqui à disposição para contribuir com todos vocês naquilo que for necessário, tá? E no mais, eu desejo um ótimo dia para vocês e uma ótima semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Oi, Irene, você ficou com alguma dúvida? Pode tirar seu microfone do mudo? Oi, não, é que eu ia bater palmas e eu errei o botão. Ah, perfeito, então. Muito Muito obrigada, obrigada. viu? Tchau, tchau, gente. Tchau.